Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Bruno, também me apresento como Bubu Finanças no Instagram e queria trazer para cá uma conversa que eu costumo ter com pessoas que eu atendo, nesse caso do vídeo de hoje, autônomas. É de repente um professor particular, um personal trainer, uma nutricionista, uma pessoa que trabalha na área da medicina, dentista, enfim, são diversas possibilidades e que essa conversa vai te ajudar bastante, minimamente trazendo algumas reflexões. Eu gostaria de começar pelo exercício chamado potencial de faturamento. Por que eu gosto tanto desse exercício? Porque eu dialogo com a sua realidade. Então, a gente sai um pouco dessa conversa de tipo, não, precisa trabalhar 14 horas por dia, precisa trabalhar 10 horas por dia, e a gente começa a focar na sua realidade, no quanto você está disposta a entregar. Funciona muito melhor se você me acompanhar, de repente com um lápis e um papel, ou de repente numa planilha de Excel, enfim, como você preferir. Não tem um jeito certo. Então, como é que funciona? Primeiramente, você vai pegar um papel. Então, a gente vai chegar em algo mais ou menos assim. Vocês estão vendo aqui na tela. Algo muito de um rabisco. Simplesmente coloca os dias da semana, os horários que você está disposto a trabalhar e vai pintando. E aí a gente pode chegar num arranjo desse tipo, ou para uma pessoa mais familiarizada com, de repente, uma planilha, ou tem algumas agendinhas, aqueles planners também que dá para pintar. Vai ficar algo mais ou menos assim. E aí eu trouxe para cá, para o nosso exemplo, esse arranjo, que pode ser, por exemplo, uma psicóloga que atende 5 pessoas por dia, caso a agenda tivesse cheia, e cobra R$100 por sessão. Essa pessoa aqui em específico, ela não trabalha nas sextas, porque é um dia para resolver coisas pessoais, de repente fazer um exame, sair com a família. Se a gente está falando de 5 pessoas por dia, 4 dias por semana, R$100 por sessão, estamos falando de R$2.000 por semana. Como o mês são 4 semanas, a gente chega em R$8.000 mês. E aí a gente já tem um primeiro número muito bom, o teto, que seria o máximo, caso tudo desse certo. E aí, o que é que a gente vai fazer com esse teto? A gente vai considerar para fazer alguma projeção? Não. A gente precisa considerar que alguém vai desmarcar, de repente alguém não vai pagar, você pode adoecer, pode acontecer uma série de imprevistos que não fazem tanto sentido a gente considerar 100%. Precisamos também lembrar que não somos máquinas, somos humanos e a gente não consegue entregar 100% o tempo inteiro. Então, eu gosto de considerar uma redução de 30% ou considerarmos 70% do potencial de faturamento. 70% dos 8.000 vai dar algo em torno de R$5.600 por mês. E aí, é uma dinâmica que ela começa pequena, 5 pessoas por dia, 4 dias por semana, 4 semanas no mês. Chegamos em algo próximo de 16.800 no trimestre, 33.800 no semestre e mais ou menos 61.600 no ano. E aí uma observação, o ano eu estou considerando 11 meses. Por quê? Porque autônomo, essa pessoa muito querida, tipo eu, tipo você, deveria tirar férias. E aí é uma outra conversa, que se, por exemplo, você não está tirando férias, eu sugiro muito que você procure ajuda para que você comece a se organizar e tirar férias. É muito importante, até para a gente continuar no ritmo de trabalho da gente. Primeira pergunta, te conforta o quanto você está em relação ao seu potencial de faturamento? Te conforta também o próprio potencial de faturamento? Porque possa ser que sim, possa ser que não, e aí a gente, a partir dessa conversa, a gente começa a ter outras conversas de quanto é o potencial de faturamento que te deixaria confortável, ou qual é o potencial de faturamento que começa a viabilizar a sua vida pessoal. A gente começa a relacionar, ou seja, a partir de um exercício, a gente começa a trazer outras reflexões. Para as pessoas que estão próximas do potencial de faturamento, possivelmente já está atendendo, já está com uma maior maturidade de trabalho, seria: como é que a gente pode fazer, de repente, para se aproximar do potencial ou, de repente, a gente subir, caso não esteja confortável para você? De repente, pode ser um trabalho de ticket médio, a gente subiu o valor da consulta, ou, de repente, essa subida de ticket médio tem alguma dificuldade por insegurança ao passar preço,
Ou de repente a gente precisa ver um modelo de negócio e de repente disponibilizar mais horas, ou estender mais um dia, de repente atender mais uma pessoa, ou reempacotar o produto, o serviço e entregar de repente alguma coisa em grupo, enfim, a gente começar a pensar em outras possibilidades para chegar mais próximo. Para quem está longe, eu acho que é muito importante a gente ter primeiro essa referência, apesar de ser um assunto que costuma trazer consigo muita ansiedade e é meio difícil fazer só, confesso. Quando a gente tem o primeiro número e a gente começa a perceber que a gente está muito afastado desse número, a gente pode começar a pensar em movimentos que vamos fazer hoje para que a gente no futuro, se possível próximo, chegar ou se aproximar do potencial. E aí a gente vai numa caminhada de, tá, eu preciso prospectar, como é que eu vou fazer? Vou buscar indicações, vou trabalhar mais aqui, de repente eu vou fazer um evento para promover meu trabalho, as pessoas precisam saber que eu estou trabalhando com essa área, enfim. Aqui a gente considerou que são 5 pessoas, 4 dias por semana, 4 semanas no mês. Só que nem todos os meses são assim. Nós autônomos costumamos ter uma certa questão com sazonalidade, ou seja, alguns meses do ano são melhores, alguns meses do ano são piores. E eu fico muito contente se você considerou que, pô, tem um mês que eu tô de férias, tem um mês que as pessoas estão de férias e não vão me procurar. Só que ao mesmo tempo, costumam ter meses que as pessoas vão te procurar mais. E levar em consideração a sazonalidade já quer dizer que você está chegando em outro passo do negócio. Já está com uma visão muito mais, assim, gerencial, e eu fico muito contente. Tá, quais são os meses que são mais fracos, quais são os meses que são mais fortes, e se existe algum tipo de compensação, ou quais movimentos a gente poderia fazer para um compensar o outro. Outra dúvida que eu imagino que possa ter surgido seria, você está falando de faturamento, e o que importa para mim é caixa. Ou seja, você está falando de venda, só que o que importa para mim é o que eu boto no bolso. É o que eu posso gastar com pizza, é o que eu posso gastar com o que eu quiser. Concordo. Só que, vamos lá, a gente está começando uma conversa, a gente está tendo um primeiro contato, e se a gente começa a inserir mais variáveis que vão deixar essa conversa mais complexa, talvez a gente não consiga sair do lugar. Então, eu recomendo, começa pelo potencial de faturamento, a gente trabalha aqui. O caixa, o quanto está virando de faturamento para caixa, é uma conversa um pouco mais adiante. Porém, muito importante também, porque possa ser que esteja havendo alguma distorção. E aí se dá pano para muita manga. Para você que assistiu até agora e ficou com medo, com algum receio, com ansiedade de fazer sozinho, eu recomendo que procure ajuda. Procure alguém que trabalha na área do planejamento financeiro que pode te ajudar, que vai, literalmente pegar na sua mão, desenhar a agenda com você, ver todos os horários, como é que está seu contexto, sua disponibilidade de horas, de energia e calcular junto o potencial de faturamento e fazer algumas das ponderações que eu fiz aqui. Esse exercício, acho que deu para perceber, ele tem algumas limitações porque estamos falando de horistas, pessoas que conseguem entregar o seu serviço em horas. Se, por exemplo, você trabalha por projeto, por exemplo, um web design, alguma coisa assim do tipo, a gente precisaria fazer um outro modelo que se encaixe mais na configuração de pacotes, de projetos, e que eu poderia fazer outro vídeo sobre isso. Comenta aqui se você tem interesse. Comenta aqui se ficou alguma dúvida sobre o vídeo também. E muito obrigado. Estou no Instagram, estou por aqui agora também. Qualquer dúvida, qualquer anseio, qualquer coisa assim do tipo, estou por aqui. Um cheiro e até mais.